E aí, tudo certo? Bem-vindos a esta análise detalhada. O papo de hoje é sobre a ciência pura e anatômica por trás da hipertrofia das costas. Esse material foi pensado para quem está buscando aquele cobiçado formato em V e uma musculatura super densa. A ideia aqui é entender os mecanismos biomecânicos reais que transformam todo aquele suor na academia em resultados de verdade. E olha, já deixo uma recomendação super importante logo de cara. Siga as orientações do canal Kenny Hub PT no YouTube para se aprofundar ainda mais nesses detalhes anatômicos. Vamos lá? Para a gente já começar com o pé direito, a grande pergunta é: o que de fato constrói o formato em V? A real é que não se trata só de mover pesos de um lado para o outro de forma aleatória. O segredo é ativar os feixes musculares exatos através de uma biomecânica impecável. Entender o porquê de cada movimento é, sem dúvida, o primeiríssimo passo para o sucesso no treinamento. Hoje, a gente vai passar por 5 pontos de forma bem direta: o valor das costas largas, a anatomia muscular, a biomecânica e execução técnica, os erros comuns e lesões e, por fim, uma tabela de treino prática. Ponto número 1. O valor das costas largas é algo que vai muito além do espelho. Construir costas largas e densas traz aquele benefício estético óbvio do formato em V, claro, mas a verdadeira jogada aqui é clínica. A gente está falando de uma força funcional que é absolutamente essencial para a saúde a longo prazo da coluna vertebral e das articulações dos ombros. Uma musculatura posterior forte funciona literalmente como uma âncora de segurança para o corpo inteiro. Avançando para a seção 2, a anatomia muscular das costas. Vamos conhecer o motor das suas costas. Para otimizar os resultados de verdade, a gente precisa focar em 4 motores principais: o grande dorsal, o trapézio, os romboides e o redondo maior. Entender como cada um deles trabalha, tanto sozinho quanto em equipe, é obrigatório para ter uma hipertrofia eficiente e para manter a mecânica saudável de toda a cintura escapular. Olha que interessante, o grande dorsal é o músculo mais largo do corpo humano. Trabalhando lado a lado com o redondo maior, a função prática deles é puxar o osso do braço para baixo e para trás. É exatamente a expansão lateral desses feixes que cria aquela estética imponente que a gente tanto fala, o famoso formato em V. Enquanto isso, o trapézio e os romboides têm um papel superestabilizador. Eles ancoram as escápulas. Quando se contraem, eles puxam as omoplatas lá para o meio, em direção à coluna. É essa ação mecânica, a retração escapular, que traz aquela densidade vital e a aparência de uma musculatura grossa e espessa no meio das costas. Certo, seção 3, biomecânica e execução técnica, porque a execução tem que ser sempre segura. Aqui a gente entra na regra de ouro, que é o nosso grande foco de hoje. Foque na execução técnica correta para evitar lesões comuns. A ciência anatômica é super clara sobre isso. A qualidade biomecânica do movimento sempre tem que vir antes da quantidade de peso. É o único caminho seguro para recrutar as fibras certas e proteger as articulações. E aqui a gente tem os 3 passos obrigatórios para qualquer movimento de puxada. Primeiro, travar o core para proteger a coluna. Segundo, e esse o pessoal costuma esquecer bastante, fazer a retração escapular ativa antes de sequer dobrar os braços. E terceiro, fazer a puxada controlada, guiando sempre pelo cotovelo. Pular qualquer uma dessas etapas é comprometer toda a estabilidade articular. Seção 4. Erros comuns e lesões. O que você precisa saber para não sabotar o seu treino. Infelizmente, é alarmante a frequência com que a forma ideal é sacrificada pelo peso. O contraste é gritante entre ter um controle escapular seguro, que isola perfeitamente o músculo-alvo, e fazer aquele levantamento balístico todo torto só para inflar o ego. Fazer o movimento de qualquer jeito recruta as estruturas erradas e coloca os ombros numa posição de vulnerabilidade extrema. Então, se liguem nestes 3 erros principais. Evitar o excesso de carga e manter a postura intacta são regras inegociáveis. Quando a carga é maior do que a capacidade motora suporta, o corpo automaticamente compensa. Aí a pessoa dá aquele tranco com a lombar ou sobrecarrega os tendões do bíceps, tirando todo o trabalho do grande dorsal e aumentando absurdamente o risco de uma lesão séria. E para amarrar tudo isso, chegamos à seção 5, tabela de treino prática. Como estruturar isso para todos os níveis. A progressão dos treinos precisa fazer sentido e seguir uma escala lógica. Quem é iniciante deve focar 100% no aprendizado do movimento e na retração escapular, usando cargas leves. O pessoal do nível intermediário já pode buscar hipertrofia e densidade com cargas moderadas, mas com um controle rigoroso. E os avançados? Bom, aí a carga é alta para refinar o formato em V, mas sem nunca abandonar a estabilização perfeita. Para encerrar essa nossa análise, fica a provocação. Dominar a ciência anatômica não seria a ferramenta mais poderosa para garantir uma vida inteira de treinos, sem lesões e com resultados reais?
Quando a gente respeita a biomecânica, o treino deixa de ser só força bruta e passa a ser a aplicação exata da engenharia do corpo humano. É essa precisão que transforma todo o seu potencial em realidade. Pensem nisso e a gente se vê na próxima.